Olá, tudo bem, futuro servidor? Meu nome é Andressa Salviano, servidora pública federal, técnico do Seguro Social. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre pensão por morte. E a pensão por morte é um dos meus benefícios, preferidos. Como assim? Porque desde quando eu entrei aí, adentrei no cargo de técnico do Seguro Social, na Previdência Social, no INSS, foi o primeiro benefício ali que eu tive contato, é o benefício que eu mais faço, eu diria aí 90% dos benefícios que eu faço é a pensão por morte, então acaba aí que a gente acaba se apaixonando, tendo ali um contato maior com esse benefício, seja para vários tipos de dependente aí, principalmente quem pede é o cônjuge, o companheiro ali, tudo mais, mas também às vezes vira e mexe a mãe do segurado, aí também aparece pedindo esse tipo de benefício, que é o benefício da pensão por morte. Vamos estar falando aí fato gerador, dependentes, renda mensal inicial. Então assista o vídeo até o final para você saber desse conteúdo. Se vier na sua prova, você vai estar preparado, porque eu vou tirar as suas dúvidas aqui, vou trazer detalhes desse benefício. Mas antes, gente, não custa nada, se inscreve no canal e ativa o sininho. Quando você ativa o sininho aqui, você está, indicando que você quer ver os novos vídeos que estão sendo preparados aqui no canal. Então ativa o sininho, curta o vídeo, para quê? Para o YouTube entregar, para mais pessoas aí poder estar assistindo também esse conteúdo. Deixe seu comentário, sugestões de novos vídeos que você quer ver aqui, e também o feedback aí, se está gostando do conteúdo, se está gostando do canal, tem assistido o meu conteúdo, gostaria de saber do seu feedback, gostaria de saber o que você pensa. Me acompanhe lá também no Instagram, também tem um grupo gratuito no WhatsApp, se caso você queira participar, estudar com a gente também, me deixe eu quero nos comentários, ou me mande uma mensagem também no Instagram, que eu mando para você o link aí para estar te adicionando no grupo, tá bom? Então vamos adentrar aí no benefício pensão por morte. Ter o grupo aí de dependentes a se habilitar a pensão por morte primeiro, porque tem 3 grupos, tá? Que alguns a gente vai ver aqui que é presumido aqui a dependência econômica. O que é isso, André? Se ele não precisa comprovar que é, por exemplo, um filho até 21 anos não emancipado, aí ele é dependente do pai, já pressupõe que ele é filho ou filha dependente do pai, entendeu? Ou também cônjuge, companheira, também já presume, aí tem a presunção, precisa comprovar, já tem a presunção dessa dependência econômica. Esses são os dependentes de primeira classe. Quem são, então? Vou deixar aí passando para vocês também, mas é o cônjuge, o companheiro. Aqui também vou trazer um pouquinho de prática para vocês. É muito importante, sabe? As pessoas muitas vezes negligenciam isso, a importância do casamento ali, do casamento civil, em cartório, porque é bem difícil, comprovar a união estável. Muitas vezes, se a pessoa não tem ali um comprovante de mesmo domicílio, uma conta conjunta, não declara no imposto de renda, aí fica bem difícil, comprovar a união estável. A gente pega bastante caso, ali na prática, eu pego bastante caso, muitas vezes a esposa, ou o marido, fica com dificuldade de estar apresentando essas documentações, que tem que ser período dentro de 24 meses e acima, no caso, se tiver mais de 2 anos de união estável aí. Então, não é tão fácil, por isso a importância, se a pessoa mora junto e tal, tem por que não oficializar e casar, é muito importante. Então, esses são os dependentes de primeira classe. Mas eu vou estar lendo aqui conforme está no artigo da lei, porque é o que vocês têm que saber. Então, é quem? O cônjuge, companheira, companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos. Então, lembrando, para o filho, ele recebe até os 21 anos, tem que ser menor de 21 anos. No Código Civil, a maioridade é aos 18 anos, mas aqui na legislação previdenciária é aos 21 anos. Lembrando também, Andressa, se ele fizer faculdade, então aumenta para 24 anos? Não existe isso, tá? Se fizer faculdade e tal. E essas causas de emancipação eu vou estar falando também. Mas lembra, então, filho até 21 anos.
de qualquer condição, ou inválido, que tenha deficiência intelectual, mental ou grave. Então, a lei também garante para esse filho deficiente, que seja deficiente, com esses graus aqui que eu falei, intelectual, mental ou grave. Vamos falar dos dependentes de segunda classe. Os dependentes de segunda classe são os pais. E os pais, eles só vão ter direito se não tiver os dependentes de primeira classe, que é ali esposo, os filhos e tal, como a gente acabou de falar. Aí eles teriam direito, desde que eles façam o quê? Eles comprovem dependência econômica. Aí também tem um artigo da lei lá, 8.203, que fala quais documentos apropriados para comprovar a dependência econômica. E eles têm que fazer até uma declaração, a gente pede, a gente manda uma declaração, ele tem que imprimir e assinar e mandar depois escaneada no processo, falando que não tem, que ele afirma que não tem aí dependentes de primeira classe. Depois temos o de terceira classe, que são os irmãos. Os irmãos é uma coisa ali, não emancipado, menor de 21 anos, e eles têm que comprovar a dependência econômica, tá? Os irmãos também. Então, de segunda e terceira classe, comprova. O de primeira classe, não. O enteado e o menor tutelado, já o enteado e o menor tutelado, eles também podem, tá? Aí ser no rol equiparado a filhos, desde que declaração do segurado deve comprovar dependência econômica. Essa declaração pode ser outras coisas aqui na prática. Porém, para você, na teoria, você tem que saber. É a declaração e tem que comprovar a dependência econômica, porque essa é a literalidade da lei. E na sua prova vai que é o quê? A literalidade da lei, do artigo, tá bom? Quais são as causas de emancipação? As causas de emancipação, tá? Elas são um rol taxativo aí, são essas, não outras. Então, vou tá lendo aqui para vocês. É o casamento, emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, economia própria. Tá, repare que é casamento. Como assim, Andressa? Casamento quer dizer que se menor de 21 anos, ele amigou, comprova ali união estável, está em união estável com alguém, tem algum problema? Não emancipou, porque a lei diz, o rol taxativo é casamento, emprego público efetivo. Então, se essa pessoa, esse menor de 21 anos, ele trabalha, menor de 21 anos, tá, gente? Ele trabalha, aí, gente, vocês me desculpem aqui, às vezes eu olho pra trás, chama assim alguma atenção, porque eu moro em apartamento, às vezes tem gente ali no corredor, meus gatos aqui também, ou os cachorros latem, eles ficam meio alvoroçados, por isso que às vezes eu tô virando pra trás, alguma coisa do tipo, tá? Público efetivo, então não é trabalho, trabalhou, não, é só ser emprego público efetivo, empresário, alguma coisa do tipo, que tenha economia própria. Então só são esses casos aqui que eu li para vocês, que são casos de emancipação. Legislação. Qual a legislação aplicável à pensão por morte? A legislação que vamos aplicar é a legislação que estava em vigor na data do óbito, tá? Isso também é muito importante. Quer dizer, então, que se o segurado morreu em 2015, ou morreu, sei lá, Andressa, morreu em 2010, nem existia antigamente a pensão por morte, ela era 100%. A gente vai ver aqui que a pensão por morte hoje é 50%, mais 10% por dependente. Então, naquela época, o óbito é daquela época, mas eu não sei por que motivo, André, só tá pedindo pensão por morte agora, só conseguiu os comprovantes agora, não sei. Então, a legislação aplicável é aquela em vigor na data do óbito, tá? Fixar bem isso. Outra coisa, para ter direito à pensão por morte, tem que ter qualidade de dependente, ou seja, comprovar aí que é dependente, por exemplo, do filho com a certidão de nascimento, é o que comprova, tá? O decreto 3048 traz ali comprovação do filho é a certidão de nascimento, do companheiro, do cônjuge, na verdade, esposa aí é a certidão de casamento, os documentos que comprovam. E ele tem que ter qualidade de dependente, comprovar, e o instituidor, que o instituidor é o falecido, o segurado falecido, e o instituidor, ele tem que ter qualidade de segurado, ou tá naquele período de graça, de 12 meses, 36 meses, 24 meses, ou está aí, ter contribuído até a data do óbito e tudo mais. Tem que ter a qualidade de segurado também. Ou seja, muitos também vão requerer a pensão por morte, o instituidor, no caso, o beneficiário recebia BPC-LOAS, que é o benefício um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, mas é pago pela Previdência, que já tem aula aí, tem vídeo aí, procura aí no canal, na playlist aí de direito previdenciário. Então,
ele recebia o BPC. Se ele recebia o BPC, não gera direito à pensão por morte. Logo, os dependentes não têm direito. Ou se ele recebia também auxílio excedente. Lá na lei fala que mantém a qualidade de segurado por 12 meses quem está recebendo o benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente. E, infelizmente, alguns, eles param de trabalhar, o último benefício ali que estava recebendo era o auxílio acidente, e aí os dependentes, na verdade, vão requerer essa pensão por morte. Porém, ele não tem qualidade de segurado, estão recebendo benefício previdenciário, segurados recebendo benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente. Data do início do benefício, né, da pensão por morte. Ela deve ser requerida aí, né, de preferência, para os menores de 16 anos, somente para ele de 16 anos, em até 180 dias. Se ele requererem em até 180 dias do óbito, vai retroagir essa pensão, vai receber desde o óbito ali. Se eles requererem após essa data, daí da data da DER, que a gente chama, data de entrada do requerimento. Para os demais dependentes, todos os outros, os filhos maiores, os dependentes maiores de 16 anos, todos os outros dependentes que a gente viu aí, eles têm o prazo de 90 dias para requerer. Se eles requererem 90 dias do óbito, retroage, eles vão receber desde o óbito, desde a data do óbito, ou desde da data de entrada do requerimento. Muitas pessoas, quando eu estudava, eu achava que a pensão por morte poderia ser requerida em qualquer época, realmente ela pode, e que ele iria receber independente da época que ele desse a entrada. Simplesmente uma vai retroagir, a outra não, mas ele teria direito. Só que não é bem assim. Se ele tem direito de receber aí por 4 meses, no caso um companheiro não comprovou união estável acima de 2 anos, ou o segurado não tinha mais de 18 contribuições. Então vai receber só por 4 meses. E se ele der a entrada, já tiver passado os 4 meses, digamos que o segurado morreu no mês 6 e ele só requereu no mês 12. Entendeu? Então já se passaram 6 meses. Ele vai ter direito à pensão por morte? Não, ele pode pedir, só que não vai receber, porque já passou o prazo. Então, por isso a importância também de ficar de olho nessa data, principalmente aí na prática, ela faz bastante diferença. A RMI é a renda mensal inicial. Como que é formada essa renda mensal inicial da pensão por morte? A renda mensal inicial é composta da cota familiar mais a cota individual. Juntando os dois, temos aí a renda mensal inicial, que é 50% mais 10%, que é da cota individual, daí mais 10% por dependente. E esse 50%, vou estar lendo aqui para vocês, 50% do valor do benefício. Qual o valor do benefício? A aposentadoria. Então, se o segurado ali, um instituidor, a gente chama o segurado falecido de instituidor. Se o instituidor, ele era aposentado, 50% desse valor. Ou da possível aposentadoria que ele faria jus se fosse aposentado, por quê? Por aposentadoria por incapacidade permanente. Quando eu avalio uma pensão, analiso ali uma pensão por morte e ela não é precedida, o que é precedida? É quando já é aposentado, que é a melhor pensão, que você fala, meu Deus. A interessada, né? A interessada aí, a esposa geralmente, ela apresentou a certidão de casamento, é o que a gente mais quer. E o instituidor, né, que é o segurado, era aposentado. Daí é a pensão mais simples, é mais rápido, se não der nenhuma crítica ali no sistema, seria entre aspas aí a mais simples, a mais rápida de fazer, a que a gente mais gosta, digamos assim. Mas muitas vezes não é assim que ocorre. Geralmente, esse segurado, se ele não for aposentado, é como se você fosse fazer uma aposentadoria. Você vai ter que ver os vínculos dele no CNIS, pedir aí, requerer, né, através de cumprimento de exigência, requerer a carteira de trabalho ou ali um comprovante de FGTS, vários documentos lá que a lei traz um rol para provar ali, né, para você tratar aquele vínculo no CNIS, que às vezes está extemporâneo, fora de prazo, ou extemporâneo informado fora de prazo, tá? Extemporâneo, ou tá sem data fim, só o data início, sem data fim no CNIS, ou tá com alguma pendência ali. Aí a gente tem que tratar esse vínculo. Então é como se a gente fosse realmente aposentar esse segurado. Dá tanto trabalho quanto uma aposentadoria, praticamente uma aposentadoria. É como se você, entre aspas, porque, né, você não vai aposentar uma pessoa que tá falecida, mas é como se aposentasse ele por incapacidade permanente. Você vai tratar todos os vínculos, fazer tudo bonitinho ali, o processo, para depois realmente aí a pensão por morte. Diz para vocês aqui.
50% do valor do benefício, que é a aposentadoria, acrescida de 10% a cada dependente, até um máximo de 100%. Não pode passar de 100%. Mas e se for dependente inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave? Se for deficiente intelectual, mental ou grave, aí a pensão poderá ser em 100%. Aí a gente encaminha, né? Geralmente quando tem uma pessoa da família ali que é deficiente, que é inválido, a gente encaminha para a perícia médica federal, que é ela que vai fornecer, ela que vai falar aí, né? Ele ou ela, o perito médico, no caso, vai fornecer, falar se essa pessoa é ou não inválida. As acumulações, você pode perguntar, pode acumular aposentadoria com pensão por morte, com pensão por morte do regime próprio ou do regime geral? Há diversas regras, tá? Alguns casos, a aposentadoria mais a pensão, ela pode acumular, só que tem uma tabela, uma regrinha ali que há um desconto. Até um de vocês me pediu, né, no grupo lá do WhatsApp, se você não tá no nosso grupo, entra lá no nosso grupo. Inclusive, gostaria de informar também, eu ministro mentoria, eu abri vagas só no começo do ano e agora pretendo abrir vagas em novembro, que será a última do ano. Não abro muito, né, porque é uma correria os meus dias. Se você não sabe, sou mãe, sou esposa, e também trabalho fora, então é bem corrido, mas eu sempre dou ali. A mentoria é diferente, né? Além de ser 18 apostilas de direito previdenciário, toda diagramada, toda ali certinho, bem legais essa apostila para você memorizar, fica mais fácil o conteúdo. Também tem videoaulas gravadas e a minha participação aí te ajudando, onde você tá errando, onde você precisa de ajuda, tirando dúvidas de técnicas de estudo e direito previdenciário. Mas, porém, essa mentoria eu pretendo abrir, se tudo dar certo, em novembro, algumas poucas vagas aí. Eu vou trazer, porque a gente vai ter mais um vídeo de pensão por morte, que a pensão por morte também é recheada de detalhes, todos os benefícios são, né? Principalmente salário maternidade, pensão por morte. Aí, explicando essa regrinha da acumulação, trazendo essa tabela de vocês que me acompanham aqui, né? O Yuri pediu para estar explicando essa tabela, que ele achou difícil de entender. Aí eu vou trazer no próximo vídeo do canal, então por isso é importante você ativar o sininho, ficar de olho aí nas minhas redes sociais. Vocês, porque essas palavras aqui você deve também saber. Não será protelada, que é postergada, né? A pensão pela falta de habilitação de possível dependente e qualquer habilitação posterior que importe, exclusão, inclusão, somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Então, somente vai produzir efeito se tem um outro dependente, um outro possível dependente que tem direito. Porque a gente sabe, são um rol de dependentes. Às vezes tem a esposa ali, a companheira, mas também tem os filhos. Então, e às vezes tem tem alguns filhos e tem, ou sei lá, tem um filho de outro casamento, ele também terá direito à pensão por morte. Sim, mas não será postergada, e esses daqui vão recebendo, porque já habilitaram, e o outro vai esperar até o trânsito em julgado aí. Bom, uma coisa bem interessante também é que às vezes os advogados não sabem, interessado, a pessoa que tá querendo a pensão não sabe, e às vezes até algum servidor do INSS mais antigo e tal não sabe, que é o quê? Se o instituidor, o segurado, ele perdeu a qualidade de segurado, ainda assim haveria de algum modo esses interessados, esses beneficiários aí requerer pensão por morte, esses dependentes requerer pensão por morte. Andressa, se ele tiver direito a uma aposentadoria, por exemplo, se ele tiver direito, ele implementou todos os requisitos para uma aposentadoria, dependentes têm direito, na verdade. Andressa, você pode falar, Andressa, se ele tiver direito à aposentadoria, todos os requisitos, cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria, os dependentes têm direito, sim, a requerer a pensão por morte. Realmente, esse é um caso. Mas outro caso, que a maioria não sabe, é que se esse segurado, este instituidor, quando ele tinha qualidade de segurado, ou estava no período de graça e tal, quando ele tinha qualidade de segurado, ele estava doente e ele poderia ser aposentado por incapacidade permanente, a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, se ele tinha esse direito, ele vai poder, os dependentes também vão poder requerer a pensão por morte. Mas muitas vezes as pessoas requerem, né, a pensão por morte dos dependentes e eles não sabem pedir, eles simplesmente... O agente técnico tem que adivinhar muita coisa, né? Analisando os benefícios, tem que adivinhar o que o segurado quer.
que ele não sabe, assim, falar, né, nas palavras ali, o dependente, o segurado, né? Então, eu recebi, né, um caso prático que eu vivenciei isso. A esposa estava pedindo, já tinha pedido pensão por morte antes, já tinha sido negada, e ela anexava os comprovantes ali, médico e tal. Falei, pera, quando requereu, quando ele morreu, ele não tinha a qualidade de segurado, tinha perdido a qualidade de segurado. Logo, o sistema, ele vai indeferir de cara, isso daí já, né? Porém, se quando ele tinha qualidade de segurado, ele comprova que ele estava doente, com prontuário médico e tal, se comprovar sem validez, ele pode, sim, os dependentes podem ter direito. Mas para isso a gente vai encaminhar todos esses laudos, toda essa documentação para a PMF, que é o quê? A Perícia Médica Federal, tá? Aí vai ter direito. Eu vou estar lendo esse artigo para vocês, que isso é importante, tá lá na instrução normativa também, e muitas vezes é deixado de lado. Que o óbito ocorrido após a perda da qualidade de segurado caberá concessão. Quando o instituidor é o falecido, tenha implementado todos os requisitos para obtenção da aposentadoria até a data do óbito. Fique reconhecido o direito, dentro do período de graça, à aposentadoria por incapacidade permanente, verificado a PMF, que confirme a incapacidade permanente até a data do óbito. Muito interessante, não é mesmo? Após a emenda constitucional 103 de 2019, que é aí da data de 14/11 de 2019, a pensão, ela é rateada, né, é dividida ali, rateada, entre os dependentes em partes iguais, entendeu? E a Andressa, mais um dependente, um filho lá, tinha 3 filhos, um filho completou 21 anos. Reverte os valores para os demais? Não. Após essa data aí, da emenda constitucional 2019, 14/11 de 2019, não reverte a cota da pensão. Somente anterior a essa data, tá? Aí reverte, antigamente revertia, para vocês ficarem atentos, saber disso também. Outra coisa também, por exemplo, a Andressa, o segurado era casado, mas ele tinha um amante, vivia em concubinato, a gente chama. Essa amante teria direito à pensão por morte? No Brasil, âmbito administrativo, lembrando que o INSS é âmbito administrativo, não judicial, não, ela não teria, a amante não tem, tá? Porque não se reconhece o concubinato no Brasil, ela não teria direito. A companheira em união estável tem direito, cônjuge, que é a esposa ali, tem direito. A Andressa, mas se for indígena, o indígena, que é declarado indígena com os documentos da FUNAI, que representam o índio no Brasil e tudo mais, eles têm uma relação poligâmica, tá? Que seria ali, às vezes, eles vivem... O índio, por exemplo, tem mais de uma esposa. Aí se comprova lá que é indígena, que é a cultura deles e tudo mais, as duas teriam direito aí. Mas só nesse caso, aí tem essa exceção na lei, onde está isso, na instrução normativa, então também pode cair na sua prova. É importante você saber, porque pode cair. A Andressa, mas a esposa separou, não é ex-cônjuge, ex-companheira, ela tem direito à pensão por morte? Se ela receber pensão alimentícia ou uma ajuda econômica, seja de qualquer espécie, ela também terá direito à pensão por morte em igualdades aí com os dependentes de primeira classe, conforme a gente já viu anteriormente. Ela também terá direito, mas não é assim, pronto, vai ter direito, Não, você tem que comprovar aí essa dependência econômica, tem que ser comprovada. Até a lei fala aqui, ó, determinação judicial, o acordo extrajudicial a pagar alimentos vários ao ex-cônjuge. Será devido o prazo remanescente, observação do prazo da duração da cota que pode ser reduzido. Então, por exemplo, às vezes, essa ex, ela teria direito a receber até os 50 anos, mas o juiz determinou que essa pensão seria paga a ela até os 40 anos. Então, ela vai receber pensão por morte até os 40 anos, porque tá ali, né, a gente tem um termo, né, uma sentença judicial declarando isso, tá? Conforme tá ali na sentença judicial. Andressa, se não for a dependência econômica por outros meios, aí eu ainda não peguei um caso assim, que não deve ser nada fácil também de analisar, porque se a pessoa tiver pensão alimentícia, já peguei de pensão alimentícia, caso de ex-cônjuge, de ex-companheiro,
com pensão alimentícia. E tem a sentença judicial ali, você coloca no sistema e tudo bem. Agora, se não tiver outros documentos que tem que comprovar, aí é um pouquinho mais difícil. Mas nada que a gente também não consiga ir perguntando para um colega, estudando, sabendo fazer. Que o INSS é isso, tá? Você tem que estudar o tempo todo, você sempre está atualizado. Nenhuma pensão é igual a outra, é sempre diferente. Um caso, às vezes, de documentos ali, você fala, meu Deus, quantos documentos? O processo está cheio. Documento para comprovar a união estável. Ninguém gosta de analisar documento para comprovar a união estável, porque são muitos documentos ali, aquele processo de... Geralmente, um processo de pensão por morte, ele tem ali 10, 15 páginas no máximo. Porém, quando você pega com união estável, eu já cheguei a pegar com quase 200 páginas. Bastante coisa ali, né, para comprovar a união estável, ou tem bastante filhos também, aí documento dos filhos, daí o processo é bem maior. Mas enfim, vai ter continuação esse vídeo. Se você gostou, deixa aí pra mim, fala pra mim, faça o bem, deixa aí nos comentários, curta o vídeo. Se não se inscreveu no canal ainda, tá esperando o quê? Se inscreve, me acompanha lá também no Instagram, venha fazer parte do meu grupo de estudo, vamos ficar mais pertinho. Espero que tenha gostado e veja a parte 2, tá? Que eu estarei trazendo aqui no canal também. Beijão!